Então, o que sustenta a família? Qual é o fundamento que mantém a família de pé? Qual é a base, né, que mantém a família de pé? Eu já falei sobre algumas propostas da nossa cultura. Né? Nossa cultura às vezes vai dizer, não, o que sustenta a família é o romantismo. Né? Se há romantismo, então há amor, há comunhão, há harmonia, companheirismo, né? Uma outra proposta. Alguns vão dizer é o diálogo que sustenta a família. Se há diálogo, então a família permanece unida, ela permanece forte, etc. E por aí vai. Essas são algumas das propostas, né, que a gente encontra para a família nos nossos dias. Às vezes propostas que a gente vê, né, que a gente apreende a partir de filmes, a partir, né, que Hollywood nos vende, enfim. Sempre que a gente para conversar com alguns casais, a gente pergunta o que é que você acha que precisa mudar e se mudasse isso daqui resolveria? Geralmente eles vão por um desses caminhos. Mas a minha proposta hoje é falar com vocês um pouco sobre o fundamento que a Bíblia estabelece para o casamento. A base que a Bíblia estabelece para ser o sustento para as nossas famílias. Tá? Nós já falamos também que o primeiro passo para a constituição de uma família é o casamento, né? O casamento ali, a união entre um homem e uma mulher é o que dá início ao novo núcleo familiar. Então é por isso que a gente leu Gênesis 2:24, dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eles saem dos seus núcleos familiares anteriores e eles agora se unem num novo núcleo familiar, originando agora uma nova família. Ok? Então, para a gente entender o que está na base, no fundamento, a gente precisa entender o próprio casamento. Ok? A gente precisa entender o que é o casamento para a gente entender, então, onde é que está o fundamento para as nossas famílias, aquilo que sustenta as nossas famílias. Eu disse também que parece óbvio a gente falar, né? Entender o casamento, como assim? Mas todo mundo sabe o que é o casamento, é uma coisa óbvia. Mas não é tão óbvio assim, porque quando a gente vai estudar, pelo menos, né, casamento, a partir de algumas definições teológicas, a gente vê que existem algumas propostas, alguns modelos, né, são apresentados como significado para o casamento. O casamento é isso daqui. Então a gente vai ver aqui hoje pelo menos 3 modelos, 3 propostas do que seria o casamento, e a partir daí a gente vai poder chegar realmente onde é que está o sustento, o fundamento para nossas famílias, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro modelo que eu vou apresentar para vocês aqui, que é o modelo sacramental, tá? Então, para algumas pessoas, o casamento é um sacramento. Então, esse modelo é muito comum dentro do sistema teológico católico romano, ok? Provavelmente esse modelo ele deriva, essa ideia do casamento como sendo sacramental, deriva da tradução que Jerônimo fez na Vulgata Latina, né, chamada Vulgata Latina, onde ele traduziu o Antigo Testamento para o latim, ok? O Antigo e o Novo Testamento, na verdade, para o latim. E ali o Jerônimo ele traduziu aliança, a palavra aliança, por sacramento. Então daí é que vem a ideia do casamento como sendo um sacramento. Então a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos, e o casamento é um desses 7. Né? Tem o batismo, a ceia, a confirmação, né, que é a crisma, e o casamento está incluído como um desses 7 sacramentos, tá bom? Mas o que é, qual é a ideia do casamento ser um sacramento dentro desse modelo católico romano? A ideia de sacramento que eles têm é que o sacramento ele é um sinal eficaz da graça salvadora de Cristo. Então note bem, o sacramento ele não é apenas um sinal, ele é um sinal eficaz, tá? Então a graça salvadora, a graça de Cristo, o próprio Cristo, opera por meio do sacramento. O sacramento ele aponta para Cristo, ele apresenta Cristo, mas ele também opera, ele tem um poder, uma graça para operar na vida daquele que recebe o sacramento. Então a ideia é, o casamento é algo que aponta para Cristo, é algo que mostra Cristo de alguma forma, mas ao mesmo tempo o casamento ele traz consigo uma graça, um poder
que faz com que a gente toque, experimente Cristo por meio do casamento, ok? E aí qual é o problema que aparece aqui? É que o casamento, ele de fato aponta para Jesus? Sim, nós ainda vamos ter aqui uma live, numa dessas quartas-feiras, um desses estudos sobre família, falando sobre Efésios, por exemplo, e lá ele vai falar muito claramente, né, da relação entre o casamento e Cristo, né, o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então o casamento, sim, é um sinal acerca de Cristo e da obra de Cristo, do relacionamento de Cristo com o seu povo. O casamento existe sim para exibir a Cristo de alguma forma, ok? Mas o problema mas o casamento, casar em si, né? Quando então a igreja, né, isso é muito importante dentro da teologia católica, a igreja como a despenseira da graça de Deus, e igreja aqui eu não estou falando da comunidade, mas apenas dos sacerdotes, né, da figura dos clérigos. Então, quando eles dispensam, por exemplo, o perdão dos pecados, né, eles têm esse poder, essa autoridade para dispensar o perdão, essa graça, né, o perdão dos pecados sobre o povo. Da mesma forma, quando eles dispensam a bênção de Deus sobre o casamento ali, eles estão também dispensando essa graça, que ela é eficaz, ela é poderosa, ela vem e ela age, tá? Inclusive de maneira talvez até salvadora, tá? Então o problema está aí. O casamento, ele não é uma espécie de aquela oficialização do casamento, não é uma espécie de fórmula mágica, né? De palavra mágica ali, onde é pronunciado, Deus declara marido e mulher, e então vem ali um poder sobre o casal, agindo e transformando. Nós não vemos em lugar nenhum nas Escrituras nada que aponte para isso. Se você casa, né, você não está casando para receber algum tipo de graça e poder transferido pela autoridade da igreja para fazer a sua vida feliz ou para mudar a sua vida, do seu esposo, da sua esposa. Não, se você quer alguma felicidade, mudança no seu casamento, o que você deve buscar são os princípios de Deus para o casamento. É o direcionamento do Senhor, a palavra do Senhor para a sua casa, para a sua família. O que o Senhor espera que um casal seja, que uma família seja. Então, buscando orientação na palavra e não simplesmente numa proclamação do tipo, eu agora os declaro marido e mulher. Okay? Então não tem algo de graça eficaz no casamento. Se eu quero então ter um bom casamento, estou noivo, por exemplo, e querendo me casar, e eu quero me casar bem, eu quero me casar de uma maneira que vai trazer bênçãos para a minha vida, né, para a minha família. Eu devo então pelo menos ouvir o que Deus fala sobre como deve ser a pessoa com quem eu vou me casar. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, que deve ser uma pessoa primeiramente que ama o Senhor, porque todo casamento de um cristão, a Bíblia diz, deve ser feito no Senhor, ou seja, com alguém que tem a mesma fé, as mesmas convicções, ok? Para que possam os dois andarem juntos diante do Senhor, e então criarem, desenvolverem a sua família, assumindo os papéis que o Senhor deseja para eles, pretendeu para eles, criando seus filhos de uma maneira que glorifique ao Senhor, que os encaminhe na direção do Senhor. Então o que eu vi é por meio disso, por meio de ouvir, por meio de conhecer, por meio de obedecer a palavra de Deus, ser direcionado por ela, que eu vou experimentar bênçãos no meu casamento. Mas não simplesmente porque alguém pôs as mãos sobre mim e disse, eu os declaro marido e mulher. Tá? Segunda questão, então, segundo modelo que é apresentado acerca do casamento, é o modelo que a gente chama de contratual. Tá? Esse modelo ele surgiu principalmente por volta aí do século XVII, ali, período do Iluminismo, e a ideia é que o casamento ele é um contrato entre duas partes. Essas duas partes elas entram num acordo sobre algumas coisas e elas então ficam obrigadas a manter certos compromissos. E caso uma das partes não cumpra os seus compromissos, então a outra parte está desobrigada de se manter também nesse vínculo, nesse contrato. O contrato ele é rompido, quebrado. Tá? Então é importante destacar
que há um elemento contratual no casamento, sim, presente no casamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, tá? Porém, esse elemento, ele é bem diferente dessa mentalidade moderna que a gente tem acerca de contratos, tá? Um contrato é só um mero acordo diante de autoridades civis e só visa benefícios pessoais. Eu faço um contrato com alguém porque eu vou ter vantagens naquilo, aquilo vai me beneficiar, vai trazer coisas boas para a minha vida. Naquele tempo lá também, período do Antigo Testamento, por exemplo, Deus sempre era invocado como testemunha de um contrato, até mesmo entre os povos pagãos. É muito interessante, se você comprasse uma propriedade, uma terra, geralmente alguém te daria uma estatueta, né, um ídolo, tá? De alguma divindade ali, algum deus, e aquela estatueta ali seria como se fosse a certidão ali de compra e venda, né? Seria ali a prova de que realmente você é proprietário agora daquilo. Então havia no contrato do Antigo Testamento envolvido pelo menos uma ideia espiritual, esse elemento espiritual estava presente ali, que é algo completamente ausente dos nossos contratos modernos, né? Então, às vezes o contrato você vai lá e faz esse acordo diante de uma autoridade civil e pronto, não leva nem mesmo Deus em consideração. Agora, isso não significa que aqueles que se casam, por exemplo, apenas no civil, que aquilo não é um casamento. Não, até já toquei nisso em outra live. A pessoa que se casou diante simplesmente de uma autoridade civil, ela se casou sim. E mais do que isso, tá? Deus estava lá sendo testemunha daquela união, por mais que ela não percebesse naquele momento, né? Por mais que muita gente aí está casando já pensando, né, se não der certo eu separo e tudo mais, Deus é testemunha daquele compromisso que está sendo firmado. Então é mais do que um mero contrato, tá? É um relacionamento, um compromisso assumido diante de Deus. Então existe o elemento contratual, mas o casamento ele vai além. Ele é mais do que um mero contrato. E aí é onde a gente entra no nosso terceiro elemento aqui, que é o elemento pactual, certo? Modelo pactual. Então o casamento ele não é meramente um sacramento, ele tem um elemento ali de sinal, sim, ele aponta para Jesus, sim, mas ele não traz para o casal ali que assumiu um compromisso uma graça eficaz, que vai abençoá-los e transformá-los simplesmente por conta do compromisso que eles assumiram. O casamento, ele tem também um elemento contratual, sim, mas ele não é um mero contrato entre partes que visa buscar o seu próprio interesse, suas vantagens. E aí isso já não é mais vantagem para mim. Se o outro pisou na bola, quebrou aí as cláusulas que eu esperava, então posso desfazer esse contrato. Não, o casamento ele vai além disso. Ele entra agora no que a gente chama de elemento pactual, modelo pactual. O casamento ele é um pacto, ele é uma aliança, tá? Pacto ou aliança são a mesma coisa nas Escrituras. Às vezes é traduzido como pacto, às vezes é traduzido como aliança, mas é a mesma coisa. É um compromisso feito um com o outro diante do Senhor, tá? Sob juramento, com promessas, com obrigações assumidas por ambas as partes envolvidas, ou apenas por uma das partes. Às vezes Deus faz alguns pactos onde só Ele se compromete, né? São alianças incondicionais, pactos incondicionais da parte de Deus. Então, a gente vê muitas alianças feitas com Deus, entre Deus e os homens, entre homens e outros homens também, né? E vemos o casamento, essa aliança, esse pacto feito entre o marido e a sua esposa. O casamento, então, é uma união sagrada entre um homem e a sua esposa. É uma união instruída ou instituída pelo próprio Deus, né? Foi Deus que criou o primeiro casal, foi Deus que criou o homem, viu que não era bom que ele estivesse só, foi Deus que trouxe uma esposa e eles se uniram, não de uma maneira em que agora vamos viver juntos, mas o texto ele vai numa linguagem além, né? E os dois se tornaram uma só carne, né? É como se agora aquela aliança, aquele pacto é tão profundo, aquele compromisso é tão profundo, que se houver uma separação, a pessoa vai se despedaçar. Imagina aí se você for ser dividido ao meio, né? Você morre, tá? Isso vai destruir você.
que o casamento foi feito para ser isso, para ser essa união, uma só carne, a ponto de que qualquer tentativa de dissolução traz ruptura, destruição, tá? Aquilo que Deus uniu não separe o homem, né? Nós dizemos isso. Então, o casamento é essa união instituída pelo próprio Deus, firmada diante dele, tá? Eu falei, às vezes o casal não vai reconhecer, né? Que está casando, se a pessoa não crê em Deus, por exemplo, não conhece a palavra, não vai reconhecer que ela está fazendo um compromisso perante o próprio Deus. Mas isso não importa no final das contas. Por quê? Porque o universo é de Deus. E no final das contas você vai ter que prestar contas diante dele. Quer você acredite nele, quer você não acredite nele. Imagina aí alguém, por exemplo, que não mora no Brasil, vem de um outro país e chega aqui no Brasil, as leis são diferentes. As leis do Brasil e as leis do seu outro país. E aí a pessoa vai e comete algo que pra gente é um crime. Ela vai responder pelo seu crime, ok? E ela pode até chegar diante do juiz e dizer assim, não, seu juiz, mas no meu país isso não é crime. Ele vai dizer, não interessa, você não está no seu país, você está no meu país. E no meu país isso é um crime e você é responsável, você deveria conhecer e você deve então prestar contas sobre isso. Então, não importa se a pessoa reconhece ou não Deus como um ser soberano diante do qual todos nós estaremos um dia, quando ela assume esse pacto, esse compromisso de ser uma só carne com alguém, ela faz isso diante desse Deus e ela dará contas diante de Deus como ela agiu. Então vamos ver aqui alguns textos, tá bom? Que falam um pouco sobre o casamento como esse pacto. Provérbios capítulo 2, 17, por exemplo, ele traz uma linguagem aqui pactual, né? De aliança para o casamento, tá? Ele diz, por exemplo, que a mulher adúltera é aquela mulher que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança, o pacto que fez diante de Deus. Então nota aqui, tá? A mulher adúltera é aquela que ela abandona aquela pessoa com quem ela assumiu um pacto, com quem ela fez uma aliança, né? O seu marido, desde a juventude, né? Aquele homem com quem ela decidiu então se unir e formar um novo núcleo familiar. E nota, a aliança que fez diante de Deus, ok? Deus era testemunha dessa aliança, desse pacto. Não foi um mero contrato. Deus está envolvido nisso, ok? Um outro texto importante para a gente, Ezequiel capítulo 16, verso 8. Deus fala do seu relacionamento com o seu povo, né? E ele trata o seu povo como sendo a sua esposa, ok? Então, o casamento, ele retrata, né, o próprio relacionamento de Deus. Ele deve espelhar como deveria ser um relacionamento ideal entre Deus, que é o marido, e o seu povo, que é a sua esposa. E isso tanto pelo padrão do Antigo Testamento, onde Deus constantemente trata o seu povo como se fosse, né, usa essa figura de casamento, né, como se fosse sua esposa, mas também no Novo Testamento, como a gente ainda vai ver, né, o próprio Jesus dizendo, né, Paulo falando que o casamento ele aponta para o relacionamento entre Jesus e a sua igreja, tá? Mas aí, olha só o que diz Ezequiel 16:8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar, Deus falando com o povo de Israel. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança, um pacto, tá? Com você, palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Então, o casamento de Deus com o seu povo, ele é um pacto, tá? É uma aliança. Da mesma forma que os nossos casamentos também são um pacto, são uma aliança diante do Senhor. É muito interessante que Deus está falando aqui para um povo rebelde, um povo adúltero, né? Que trocava a Deus pelos ídolos, que traía Deus com os ídolos, que usava as coisas de Deus com seus amantes, com seus ídolos. Então Deus abençoava o povo e o povo ia curtir essa bênção com os seus amantes, com os ídolos. Okay? Então Deus vai comparar esse capítulo 16 de Ezequiel, ele é um capítulo muito pesado. Se você for ler depois, ele traz uma linguagem muito pesada, porque Deus vai comparar aqui com uma mulher que é pior do que uma adúltera, né? Então nota, Deus disse, eu me casei com você, né? E ele está falando aqui de uma aliança que ele fez
com essa mulher, né, com Israel, seu povo, e que era uma mulher pior do que uma prostituta. Por quê? Porque a prostituta, ele diz, ela cobra pelo seu serviço. E Israel não, Israel se deitava debaixo das árvores com quem quer que passasse, né? Uma linguagem pesada para falar da prostituição de Israel com os ídolos, com os falsos deuses, ok? Então, Deus está atento a essa aliança mesmo com essa mulher adúltera, né? Com essa prostituta que era o seu povo pecador aqui no Antigo Testamento, vez após vez, dando as costas para Deus. E é tão interessante que por causa desse pacto que Deus fez com o seu povo, mesmo o seu povo sendo descrito assim, ele termina com uma palavra de graça, de favor imerecido, de esperança. Ele diz assim, olha, mas eu vou trazer vocês de volta para mim, né? Então, nota que, né, o peso, né, desse pacto, tá bom? Malaquias também, né, ele condenando aqui o povo de Israel por ter abandonado suas esposas e contraído um novo casamento com mulheres que não faziam parte do seu povo, com estrangeiras. Então Deus fala o seguinte, Malaquias 2,14, ele diz, e perguntais, por quê? Né? Por que o Senhor está zangado? Por que o Senhor está irado? Por que o Senhor está trazendo julgamento sobre nós? Ele diz, porque o Senhor foi testemunha. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando você fez aquele pacto, aquela aliança, aquele compromisso lá, nos seus primeiros dias com essa mulher, Deus foi testemunha, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, nota aqui, né, como Deus ele se importa com esse compromisso, com esse pacto, com esse juramento. Nota como isso é importante, é algo feito diante de Deus, ok? E como Deus leva isso em conta. Deus, nesse mesmo texto de Malaquias, ele vai dizer que ele odeia o divórcio, tá? Então o casamento é algo muito sério, porque é um pacto, um compromisso, uma aliança feita diante de Deus, Eu costumo dizer, irmãos, que raras vezes na nossa vida nós empenhamos a nossa palavra sob juramento. Dificilmente você vai empenhar a sua palavra sob juramento, a não ser que você tenha que testemunhar num júri, por exemplo, e aí você vai ter que ir lá dizer, eu juro solenemente, etc e tal, e vai dar ali a sua palavra. Ou quando você se casa, né? E pouquíssimas outras ocasiões, ok? Então, quando você se casa, você está jurando, fazendo promessas, porque você está fazendo um pacto, está fazendo uma aliança. Então, você está se comprometendo com algumas coisas. Você faz isso diante de testemunhas, e você faz isso diante do próprio Deus, ok? O que é mais importante de tudo. Você faz diante do Deus do universo. Ele permitiu, né? Ele trouxe esse casal, ele entregou um ao outro, e ele espera que eles se mantenham fiéis nos compromissos, nos votos que fazem. Então você diz lá, né? Eu prometo amar, respeitar, né? E etc, 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 até que a morte nos separe. E tudo nisso aqui inclui esse elemento pactual. Então o casamento ele é mais do que uma mera ideia de sacramento, porque a ideia de sacramento ela envolve alguns elementos que a gente não encontra nas Escrituras. Ele é mais do que um mero contrato, porque o casamento ele é esse pacto, essa aliança, esse compromisso extremamente sério que foi realizado diante do próprio Deus. Ok? Agora, o que é que sustenta então o casamento? Qual é a base? Qual é o fundamento para manter a família de pé? Para manter o casal de pé? Para mantê-los unidos, para mantê-los juntos, para mantê-los no caminho até o final? Qual é a base? Qual é o fundamento? O que sustenta o casamento? O pacto. O pacto. Esse compromisso. Essa aliança é que sustenta, é que é a base para o nosso casamento. Tá? Deixa eu dizer para vocês aqui como a aliança era algo realmente assim,
de extrema relevância, né? Não estou encontrando aqui a palavra certa para te dar o senso de importância, né, do pacto. Mas, por exemplo, quando Deus ele faz a sua aliança com Abraão, faz seu pacto com Abraão, é muito interessante, né? Porque Deus manda Abraão trazer um animal. Ele manda então ele partir esse animal ao meio e separar as bandas do animal, colocar uma de um lado e outra de outro. E a ideia então é que os dois teriam que passar entre as duas partes desse animal. Os dois fariam um compromisso. Deus faria um compromisso, dizendo qual seria a sua parte nesse pacto, nessa aliança, e passaria por entre os animais. E Abraão faria o seu compromisso, qual seria a sua parte nessa aliança, e passaria por entre os animais. Mas interessante lá é que Deus faz com que um pesado sono caia sobre Abraão, de modo que Abraão não precisa passar por entre as partes. Só Deus passa ali, porque é uma dessas alianças, né, esses compromissos que Deus faz, que é unilateral. Só Deus se compromissa, é incondicional. Deus não está colocando nenhuma condição. Abraão, você tem que cumprir isso para eu fazer isso. Só Ele passa, só Ele se compromete. Mas qual era o significado disso tudo, tá? De passar por entre aqueles animais. Por que isso era importante? Dividir um animal ao meio, passar no meio disso, coisa estranha, né? Qual era o significado disso? A ideia é que aquele que está fazendo as promessas, aquele que está se comprometendo, que está entrando nessa aliança, nesse pacto, ao passar por esses animais, é como se ele dissesse assim: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir aquilo que eu prometi. Então, é esse o peso da aliança do pacto, ok? Quando eu e você nos comprometemos com as nossas esposas, nossos maridos, é isso que a gente está dizendo diante do Senhor, em outras palavras, tá? A gente fez promessas. Eu prometo ser fiel, honrar, respeitar, cuidar, até que a morte nos separe. E o que a gente deveria ter em mente é: o que eu prometi e qual é a condição aqui para que eu possa separar? A morte. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eu morra se eu não cumprir. Porque é só a morte que deve separar. Então, se eu estou disposto a romper esse pacto, esse compromisso, que eu morra, que eu seja separado, que Deus me mate, mas não me permita romper essa aliança, quebrar esse pacto. Eu até brinco às vezes dizendo assim, né? Que a pessoa que abandona o seu casamento por qualquer motivo banal, e aqui eu não estou sugerindo que não haja nenhum motivo que possa legitimar um divórcio, por exemplo. Eu entendo que pelo menos 2 motivos a Bíblia apresenta, que seria a questão do adultério, porque aquele que cometeu isso, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto, ele desfez aquele pacto. E a questão do abandono, que a gente encontra lá em 1 Coríntios 7. O marido, o casal estava lá, e a esposa, por exemplo, se converteu. E o marido agora não quer mais viver com ela, porque ela é crente, né? Então ele decide abandoná-la. E aí Paulo vai dizer que ela está livre. Mas ainda vamos ter um momento em que a gente vai trabalhar esse texto, tá? Mas eu entendo que existem ali questões legítimas, ok? Casos legítimos para a dissolução de um pacto. E geralmente esses casos é quando alguém já quebrou o pacto. Alguém já desfez esse pacto. Mas o que eu estou dizendo é que aquele que quer romper o pacto, quebrar o pacto, violar o pacto, ele deveria estar consciente disso, né? De que ao fazer aquelas promessas, o que ele estava falando em outras palavras era: que a tua ira caia sobre mim, que eu morra, se eu vier a tentar desfazer esse pacto. E aí eu brinco dizendo o seguinte: uma das únicas vezes em que alguém empenhou a sua palavra, fez um juramento diante de testemunhas e diante de Deus, essa pessoa rompeu, essa pessoa quebrou essa aliança por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então a gente não deveria nem emprestar nenhum real para essa pessoa. Essa pessoa não deveria ter o direito de comprar fiado na bodega da esquina. Por quê? Porque se numa das únicas vezes em que ela fez uma promessa, um pacto diante de um monte de testemunho diante de Deus, ela não cumpriu com a palavra dela,
por que ela vai cumprir com a palavra dela e me pagar o que ela me deve? R$ 1 que eu emprestei para ela, o que ela comprou lá na bodega da esquina. Ela fez alguma promessa lá, diante de várias testemunhas, diante de Deus? Se ela não cumpriu quando ela fez isso, por que ela vai cumprir agora? Ou seja, em outras palavras, né? Se eu empenhei a minha palavra, em uma das únicas vezes que eu empenhei, eu a quebrei a minha palavra, ela não serve de absolutamente nada, nada, ok? E Deus é misericordioso por não trazer esse julgamento imediato sobre nós. Às vezes ainda nos dá a oportunidade de arrependimento, né? Às vezes até a oportunidade de voltar atrás, de reconciliação, de restauração nos nossos lares. Mas aqui, o casamento é esse pacto, essa aliança preciosa, importantíssima, poderosa, né? Um compromisso dos mais sagrados que nós fazemos diante do Senhor, ok? Depois do nosso compromisso por Cristo Jesus, né, na nossa conversão, nosso pacto ali na nova aliança, né, em que entramos com Cristo, o casamento é o segundo passo mais importante, ok? Então, o Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor, um teólogo luterano, que foi executado durante a Segunda Guerra Mundial, ele era alemão, e ali ele não compactuava, né? Ele se voltou contra as propostas do Hitler e ele acabou sendo executado por sua fé. Ele teve a chance de fugir da Alemanha, mas ele não quis fugir, ele quis lutar ali, continuar ali pelo seu povo. Então o Bonhoeffer, ele disse certa vez para 2 jovens que iam casar, que iam entrar nesse compromisso, nesse pacto, e ele disse o seguinte: o pacto, essa aliança, esse compromisso que vocês vão fazer agora, um com o outro, diante dos homens e diante de Deus, é o que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o pacto, é o pacto, é a aliança que sustenta o amor. E é muito importante a gente entender isso. E é muito importante entender o porquê disso, tá? Os nossos sentimentos, eles variam. Os nossos sentimentos, eles hoje você está com raiva, amanhã passou, amanhã você está rindo, amanhã você está feliz, e aí depois você está magoado, está triste, está chorando. Hoje você está morto e apaixonado, né? Suas pernas ficam tremendo quando você vê a pessoa amada, né? O coração só falta sair pela boca. E amanhã está tudo normal, natural e tudo mais, né? É assim. Mas a sua palavra empenhada não muda, não deve mudar. A promessa, o compromisso, o pacto que você fez, esse é permanente. É o solo em cima do qual esses momentos de desarmonia, esses momentos de confusão, de conflito dentro do lar, ele vai poder continuar, né, a existir, mesmo diante disso. O solo é o pacto, porque há um compromisso, há um pacto de permanecer fiel, de permanecer buscando amar, buscando cuidar, buscando proteger, buscando honrar, porque há esse pacto, esse compromisso. Os conflitos que vêm para tentar desfazer, eles podem ser deixados de lado e a gente pode começar a reconstruir de novo, porque o fundamento continua lá, o alicerce continua lá, o pacto que foi feito continua lá. Então, um casamento, quando a gente lembra do nosso compromisso, do nosso pacto, mesmo no meio dos conflitos, a gente pode permanecer firme e suportar, né, a tempestade e sair vitorioso do outro lado e reconstruir, né, refazer aquilo que foi ali meio que estragado durante esse tempo de tempestade, exatamente porque o alicerce continua inalterável. É o pacto, o compromisso que eu fiz, o juramento que eu fiz com aquela pessoa diante de Deus, diante do Senhor. Às vezes algumas pessoas se questionam, né? Peraí, mas será que eu casei com a pessoa certa mesmo? Será que eu casei
que era a pessoa certa mesmo? Porque quando eu casei eu não era crente, ou quando eu casei eu não sabia direito como é que eram as coisas, como é que a palavra de Deus falava, ou isso, aquilo, outro. Eu vejo que a gente é tão diferente em tantas coisas. Eu gosto muito do John Piper, né, quando ele fala o seguinte: você quer saber se você é crente mesmo? Ou você quer saber se você casou com a pessoa certa mesmo, né? Você quer saber se você casou com a pessoa certa mesmo? Você pega a certidão de casamento, você abre, e aí você olha qual é o nome que está lá na sua certidão de casamento, tá bom? Dá uma olhadinha no nome lá que está lá. Pronto. Foi com essa pessoa que você fez o pacto. Então ela é a pessoa certa. Tá certo? Não importa, você tinha várias opções antes de fazer o pacto. Mas uma vez que você fez o pacto, pronto, aquela é a pessoa certa. E é com ela ali que você vai viver até o final. E é por ela que você vai lutar. E é por ela que você vai se desgastar. E é por essa pessoa que é nela que você vai investir, né? E é com ela que você vai tentar se resolver, que você vai tentar se ajustar. Ela, porque é o nome dela que está escrito lá. Foi com ela que você fez o pacto diante de Deus. Então, o casamento é o pacto. E esse pacto, essa aliança é o que sustenta o casamento. É a lembrança desse pacto que renova os compromissos que eu fiz nele e faz com que eu continue, que o meu casamento, depois de cada tempestade e crise, ele volte a florescer. Porque a gente continua lutando junto para amar, honrar, respeitar, cuidar, até que a morte nos separe. O que a gente aprende então com tudo isso daqui? Primeiro, o casamento é algo permanente. Deus criou para ser algo permanente. É algo que só deve ser dissolvido pela morte. Deus criou para permanecer até a morte. Então, sempre que os conflitos chegarem, pense: o que foi que você prometeu? Qual foi o pacto que você fez? Foi até a morte? Você já morreu? Seu marido, sua esposa já morreu? Não? Então vocês ainda estão debaixo da aliança. Vocês ainda estão debaixo do pacto. Vocês ainda estão com esse compromisso. Então vocês ainda têm que lutar. Vocês ainda têm que se esforçar. Vocês ainda têm que ceder, às vezes, ok? Para continuar honrando os votos que vocês fizeram diante do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho direito de ser feliz. E aqui está um inferno dentro da minha casa. Né? Eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. E eu sempre digo, a coisa que eu sempre digo é o seguinte: ei, me diga uma coisa aí. Cristo vale a pena? Cristo vale a pena? Ou quando chega o conflito, né, permanecer fiel ao pacto, ao compromisso que eu fiz diante do Senhor, não vale mais a pena. Eu posso agora quebrar a aliança, quebrar o pacto, os juramentos que eu fiz diante do Senhor, porque a minha felicidade é que vale a pena. Espera aí, o que foi que Cristo fez para fazer um pacto contigo? A morte. Ele morreu, ele foi crucificado, ele foi esmagado ali naquela cruz. Ele entregou tudo, ele morreu por ti, entregou a vida por ti, e não vale a pena? Não vale a pena honrar o compromisso que você fez diante dele? Não vale a pena? Você tem palavra ou não? Lembra, tá? Em Deus há sempre graça para nós, disponível para nós. Há sempre poder para nós. Há sempre poder para restaurar, para transformar, para reconstruir, colocar de pé de novo o que parece que estava sendo ali destruído. Então, é no pacto que você se lembra de quais são seus compromissos. E é no Deus do pacto que você se lembra que não importa as circunstâncias, não importa o que aconteceu, ainda há poder para restaurar, ainda há esperança de transformação e de restauração, tá? Eu me lembro uma vez, eu estava numa assembleia da igreja, onde uma jovem, ela confessou o seu pecado, que ela havia traído o seu marido. Ela confessou o seu pecado para a igreja, pedindo perdão ao seu marido e pedindo perdão para a igreja por causa do seu pecado. Eu me lembro que o marido dela, ele olhou naquela situação
E ele falou no microfone, ele disse o seguinte: olha, se Deus a recebe de volta, se Deus a aceita, Deus que é santo, puro, perfeito, em que não há pecado, se Ele a recebe de volta, quem sou eu para não recebê-la? Como posso eu não aceitá-la? Como posso eu não perdoá-la? Tá? Então Deus, aquele que é o padrão do pacto para nós, é aquele que recebe pecadores, é aquele que continua investindo em pecadores, trabalhando na vida de pecadores, e quando eles caem, Ele não os joga fora, Ele os levanta pela mão e os traz para si. Essa deve ser a primeira atitude dentro dos nossos casamentos, dentro do pacto que a gente fez. Receber pecadores arrependidos, ok? De volta. Porque o Senhor espera que o nosso casamento seja permanente. Segunda coisa é que o casamento, ele é santo. Ele é santo. Ele é feito diante de Deus, para ser vivido diante de Deus, dentro dos limites que Deus estabeleceu para o casamento e para a glória de Deus. O casamento não é primeiramente sobre você, não é primeiramente sobre os seus interesses, não é primeiramente sobre a sua vontade. O casamento é sobre Deus, é sobre aquilo que agrada a Deus, é sobre aquilo que traz glória para Deus, que traz alegria ao coração de Deus. Então Ele espera que primeiro não haja espaço no seu casamento para nada daquilo que entristece o Espírito Santo, para nada daquilo que é contrário à vontade de Deus, tá? E aqui entra toda sorte de coisas, né? Adultério, divórcio, homossexualismo, enfim, há um monte de pecados ali que não foram criados para serem desfrutados dentro do relacionamento de um casal diante do Senhor. O casamento ele deve ser santo. A Bíblia fala, né, no leito sem mácula, né, sem sujeira, sem defeito ali. Então eu tenho que buscar que o meu casamento seja agradável ao Senhor, seja separado daquilo que é pecaminoso e aproximado daquilo que agrada ao Senhor, para que traga glória ao Senhor, para que mostre a esse mundo como é o casamento que Deus criou para ser, tá? Esse tem que ser o meu compromisso. É por isso então que quando as crises chegam e nos afetam no casamento, pouco importa se aquilo está me fazendo feliz ou não, está me trazendo alegria ou não, se eu queria outra coisa ou não. O casamento não é para mim. O casamento não é nem para me fazer feliz. É um pacto onde eu entrei para buscar a felicidade do outro e a glória de Deus. Então, eu é que tenho que me doar para buscar que o meu casamento se conforme, a minha família se conforme aos padrões de Deus, a fim de que Ele receba toda a glória. Agora, sabe qual é a bondade de Deus e a graça de Deus? É que quando eu me empenho nisso, e quando eu busco colocar minha família, o meu casamento, o meu lar aos pés do Senhor, o Senhor se agrada tanto disso. O Senhor se agrada tanto disso, que Ele ainda me abençoa, que Ele restaura muitas vezes, que Ele transforma muitas vezes, tá? E mais do que tudo, o Senhor é tão bom que mesmo esses conflitos e tudo isso que às vezes a gente passa dentro do lar, a sua mão bondosa ainda está lá trabalhando em mim, na minha vida, na sua vida, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo. É como o ferro afia o ferro, né? É o Senhor usando cônjuges imperfeitos, pecadores juntos dentro desse pacto, dessa aliança, para trabalhar um na vida do outro e fazer dos dois agora imagem e semelhança de Jesus Cristo, mais parecidos com Jesus Cristo. Então, o casamento é santo. Ele é para ser apartado do pecado, ele é para ser aproximado do Senhor e para trazer glória ao Senhor. Nós ainda vamos falar mais sobre isso, especialmente quando tocarmos em Efésios, né, 15. Minha cabeça tá voando, foi o início da live, gente, né? Foi aquele tormento, né? Efésios 5, tem 15 capítulos em Efésios, né? Então quando a gente for falar mais sobre isso, a gente vai ver
aqui, mas tinha outras coisas aqui, mas eu não quero trabalhar hoje, eu vou deixar para a gente trabalhar nas próximas lives, tá bom? Então, busque manter o seu casamento santo, retire, lute para remover tudo aquilo que não agrada o Senhor e que tem encontrado lugar dentro do seu lar, que tem conseguido se esgueirar e entrar na sua família, está corroendo sua família. Jogue para longe, porque o casamento é para ser santo. Busque as coisas do Senhor, rodeie a sua família com a presença de Deus, rodeie sua casa, o seu lar com as coisas do Senhor, e o seu casamento é para ser perpétuo, né? Até que a morte os separe, ok? É para ser duradouro, é para ser vivido diante do Senhor, dentro daqueles compromissos que você fez, dentro da aliança, do pacto que você fez. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre do que disse, por exemplo, a esposa do Billy Graham certa vez, né? Perguntaram para ela: a senhora já pensou em se separar do pastor Billy Graham, grande evangelista, né? Pastor Batista lá, que foi o evangelista a pregar para o maior número de pessoas no mundo, né? Milhões e milhões de pessoas em todos os lugares do mundo. Disse: você já pensou em se separar alguma vez dele? E ela disse assim: olha, me separar, divórcio, não. Nunca pensei na vida. Matar eu já pensei algumas vezes, né? Mas divórcio não. Por quê? Porque ela entendeu o que era o pacto. O pacto. Vamos orar nesse momento?